2001, Lei de Organização e Divisão Judiciárias do belo estado de Minas Gerais. Sua casa em breve. Muito bem, gente, meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês, nobres colegas, amigos do peito, em mais uma aula. A gente é pura vida, tudo nosso. A gente dá pra ser feliz, eu garanto. É a sua chance, hein, de ingressar na administração pública. Gente, estamos aqui ainda então tratando da Lei 5901, só que para que não percamos a tradição, vamos lá, a frase do dia. Frase do dia aqui, ó, frase bem bacana, ó. Opa, cadê você, fofa? Apareça. Apareça, apareceu. Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto do que ontem, gente. Adorei, adorei. E também aqui, ó, para que não percamos a tradição, o link para os meus contatos aí, beleza, gente? Mandem dúvidas, críticas, sugestões, só não pode mandar vírus e nem corrente da amizade, beleza? Muito bem. Amigos e amigas, aula de hoje iremos tratar de um tema super importante aqui, ó. Título 5 é nosso manual caseiro, regime disciplinar, artigo 273 e seguintes desta lei. Amigos e amigas, não se esqueçam do quê? Não se esqueçam que a administração pública, ela possui vários poderes. Cuidado, hein? Não confundam os poderes da administração pública com os poderes do Estado. Gente, os poderes do Estado são os três poderes: executivo, legislativo e o poder o quê? Judiciário. São poderes estruturais. Eles estruturam o Estado entre as funções. Já os poderes da administração pública, que nos interessam hoje, um deles em especial, são poderes o quê? Instrumentais. São instrumentos que a administração pública tem para atuar com mais facilidade. Eles colocam a administração pública num patamar de superioridade se comparado aos particulares. Por exemplo, ó, por que a administração pública, ela, por exemplo, interdita uma pastelaria que não respeitava normas sanitárias? Porque a administração tem o poder de polícia administrativa. Por que lá na repartição pública o seu chefe, com certeza, ele delegará a você atribuições? Porque na administração pública há o poder regulamentar. Aliás, há o poder hierárquico, né? Delegar atribuições, poder hierárquico. Por que o governador do estado, ele expede um decreto e regulamenta uma lei? Porque na administração pública há o poder regulamentar ou normativo. E por que a administração pública, por exemplo, ela pune o servidor que furta o bem público? Porque na administração pública há o poder disciplinar. Gente, o que nos interessa hoje é o poder disciplinar da administração pública. É o poder que ela tem para aplicar o quê? Sanções administrativas, penalidades administrativas a todos aqueles que estejam sujeitos à sua disciplina. Poder disciplinar, pura conexão com o regime disciplinar. Ela aplica sanções administrativas, advertências, demissões, suspensões a todos aqueles que estejam sujeitos às suas regras de conduta, ao seu regime disciplinar. Tanto que no artigo 273, nós temos o quê? A gente um rol de deveres. Artigo 273, um rol de deveres aplicáveis a quem? Aos servidores públicos civis federais. Aliás, aos servidores públicos civis aí do Poder Judiciário Mineiro. Legal. E lá no artigo 274, gente, artigo 274, também iremos aí analisá-lo, nós temos o quê, gente? Um rol de proibições. Um rol de proibições. Então, artigo 273, deveres, e no artigo 274, um rol de proibições. Vamos aqui, então, verificar aqui alguns deveres, algumas proibições, sem esgotá-los, né? Vocês complementarão os estudos em sua casa. Vamos lá, gente. Por exemplo, aqui, ó. Cadê você? Aqui, ó. São deveres comuns aos servidores dos órgãos auxiliares dos tribunais e da justiça de primeira instância. Por exemplo, aqui, gente, ó. Exercer com acuidade, com dedicação e probidade as atribuições do cargo. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual, não falte, não se atrase, manter o serviço aberto, ele permanecer nos dias úteis, vai dar pra falar para não, senão vai molhar, no horário regulamentar, ser leal ao órgão a que servir, cumprir as ordens superiores, salvo as manifestamente ilegais. Gente, são aqui ao todo, ó, 13 deveres, são ao todo 13 deveres. Mas professor, calma lá, pera um pouquinho. São deveres um tanto quanto óbvios. Ser leal, não falte, não se atrase. Eu concordo que alguns deveres são óbvios, mas para cada dever
não acatado, existe uma penalidade aplicável. Por exemplo aqui, ó. Imaginemos que você se atrase muito, né? Que você não seja pontual. Qual que é a sanção cabível a você? Advertência, suspensão, demissão ou qual sanção? Advertência. Outro exemplo, gente. Se você for reincidente numa infração punível com advertência, é suspenso por até 90 dias. Outro exemplo, ó. Se você pratica um crime contra a administração pública, é demitido. Então, cuidado porque eu até concordo com você. São deveres um tanto quanto óbvios, mas principalmente façam o link para cada sanção correspondente. Legal? Muito bem. E aqui no artigo 274 temos o quê, gente? Temos aqui também, ó, 16 proibições aplicáveis aos servidores públicos aí do Poder Judiciário Mineiro. Por exemplo, aqui, ó, proibições: ausentar-se do expediente sem autorização, retirar documentos e materiais. Opa, espirraram por aí, não sei quem foi, né? Peço desculpas aí, gente, pelo espirro, mas espirro é aquela coisa, né? Ou você espirra, eu peço desculpas, tá? Muito bem, vamos lá, gente, ó. Eu peço desculpas pela minha indelicadeza, mas foi inevitável. Aqui, gente, ó, outra proibição: retirar documentos sem prévia autorização da autoridade competente. Outro exemplo aqui, gente, ó. Inciso 5º: promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever lista de donativos no recinto de trabalho. Então, de novo, hein? Promover manifestações de apreço ou desapreço. Para um pouquinho, gente. Ah, isso eu não gosto. Aquele partido político eu não gosto. Gente, a administração pública não tem essa de eu gosto ou não gosto. A administração pública é impessoal, é imparcial, é uma proibição. Isso fere o princípio da impessoalidade e até uma proibição também. E também fazer circular aqui ou subscrever lista de donativos no recinto de trabalho. Gente, por mais que a intenção seja boa, é uma proibição. Outro exemplo aqui, gente, é o inciso 7. Coagir ou aliciar subordinados a se filiarem a sindicato, a associação ou partido político. Professor, legal, mas são proibições, aqui são ao todo 16 proibições, são tanto quanto óbvias. Eu concordo, gente, mas para cada proibição não acatada, nós teremos também o quê? Uma punição correspondente. Então, por exemplo, agente público que alicia servidores subordinados a se filiarem a partido político, será o quê? Será, por exemplo, advertido. Outro exemplo, ó, agente público que revela um segredo funcional que obteve em razão do cargo. A nega tá sentada, será demitido. Enfim, para cada proibição não acatada, temos também lá uma punição correspondente. Fiquem ligados. Muito bem. Vamos lá então, gente. Voltemos aqui para o nosso manual caseiro, então. Outro ponto importantérrimo, esse aqui, ó. Nós verificaremos lá, de acordo com os artigos. Vou colocar aqui, eu vou fazer um esqueminha aqui, vou sintetizar, tá? Os artigos 275 até o artigo 280, nós temos lá os 3 tipos de responsabilidades, às quais o funcionário público, o servidor público estará sujeito. Imaginemos aqui, ó, que nós tenhamos aqui um técnico judiciário. Ele é um rapaz, aqui ele está com seu bonezinho, né? Ele é um técnico judiciário, legal. Aliás, gente, imagino que, né, o bonezinho que não seja uma vestimenta adequada para o âmbito forense, né? Então ele está lá com seu cabelinho, é um técnico judiciário, muito bem, um técnico judiciário, o cabelinho aqui da moda, ele está feliz da vida, muito bem. Imaginemos que esse técnico judiciário, aliás, técnico judiciário não, vamos aqui mudar o exemplo. Imaginemos que ele seja lá um oficial de justiça, e imaginemos, então vamos lá, né? Parece Roberto Carlos, né, gente? Oficial de justiça aqui, ó, feliz da vida, muito bem, olá, sou um oficial de justiça, legal, muito bem, ele está aqui com seu óculos, legal, né? Feliz da vida. Então temos aqui o oficial de justiça, muito bem, que é um servidor do Poder Judiciário Mineiro, legal. Imaginemos que ele solicite uma vantagem econômica indevida para não citar o citando.
Gente, cuidado, hein? Citação é o ato processual pelo qual chama-se o acusado para que ele integre a relação processual. Ok? Muito bem, gente. Imaginemos lá, então, que o oficial de justiça, ele solicite uma vantagem indevida para fingir que não encontrou lá o citando, né? O futuro réu e o atual acusado. Por exemplo, aí numa ação penal. Ok, gente? Legal. Ele responderá na esfera penal, ele responderá, gente, na esfera civil, e também responderá o quê? Na esfera administrativa. Responderá na esfera penal, na esfera civil, na esfera administrativa. Gente, o funcionário público que solicita uma vantagem indevida para não atuar, né, para não exercer uma atribuição do cargo, é um crime contra a administração pública. É previsto onde esse crime, gente? Lá no artigo 317, lá do Código Penal, artigo 317 do Código Penal, ele praticou o crime de corrupção passiva. Estará sujeito à pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa e será réu numa ação penal, cujo titular é o Ministério Público. Para quê? Muito bem, gente. Só que, além de tudo, ele também estará sujeito. Então, notem o seguinte: responsabilidade penal do servidor público refere-se a crimes funcionais que ele pratique no exercício aí da função pública em razão dela. Nesse caso aqui, praticou o crime de corrupção passiva. Legal, gente. Responsabilidade civil refere-se a eventuais danos que ele provoca ao Estado ou a terceiros, exercendo o seu mistério, exercendo o cargo público. E também se fala em responsabilidade civil quando ele pratica um ato de improbidade. Então, calma lá. Responsabilidade civil. Eventuais danos que o agente público provoca a terceiros ou ao Estado, exercendo o cargo público em razão dele. Legal. E também se refere à responsabilidade civil, gente, à prática de um ato de improbidade. E nesse caso aqui, ele praticou sim um ato de improbidade administrativa, que é previsto lá na Lei 8429 de 92. Ele será réu numa ação civil, por punição por improbidade, e estará sujeito a várias sanções: multa, ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos, dentre outras sanções civis. E ainda, coleguinhas, ele responderá na via administrativa. Na via administrativa, ele será acusado aqui através de um PAD. O que é um PAD? Processo Administrativo Disciplinar. E o próprio Poder Judiciário irá demiti-lo. Então, notem que o servidor público está sujeito a 3 ordens de responsabilidade. A responsabilidade penal por infrações penais, crimes ou contravenções praticados no exercício da função pública, em razão dela. Responsabilidade civil, danos provocados exercendo o cargo público ou até pela prática de um ato de improbidade, que foi o caso aqui, ou responsabilidade administrativa, ou seja, infrações funcionais que serão punidas que serão, reprimidas pela própria administração pública. Ok? Muito bem. Mas, professor, calma lá. Eu li aqui num livro que o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais, por exemplo, aqui, ó, Estatuto de Roma, Convenção Americana aqui de Direitos Humanos, e esses tratados internacionais, dos quais o Brasil é parte, é signatário, eles proíbem o bis in idem. O que é o bis in idem? Vamos colocar aqui, ó, o bis in idem. O bis in idem, realmente, que o Brasil ele rechaça, ele repudia, ele proíbe, é a dupla punição pelo mesmo fato na mesma esfera. O Brasil proíbe que você seja duplamente punido, ou seja, punido mais de uma vez pelo mesmo fato na mesma esfera. Então, um exemplo hipotético: o indivíduo, no ano de 2005, foi condenado penalmente pelo crime de estelionato. Ok, cumpriu a pena, pagou o que devia à sociedade. Ele não pode, lógico, novamente ser condenado, processado, enfim, por esse fato na esfera penal. Seria um bis in idem, algo ilegal. Nesse caso aqui não é bis in idem. Por quê, gente? Por mais que ele tenha sido punido mais de uma vez pelo mesmo fato, são esferas o quê? Distintas. São esferas distintas, não é bis in idem. Ok? Muito bem. E coloquem assim, ó. Observação. Eu quero falar com vocês do FINA. O que é o FINA? O FINA é o seguinte, ó.
Aqui são responsabilidades, são esferas independentes. São esferas independentes. Então, por exemplo, é possível que você seja punido na via administrativa, é possível, e absolvido penalmente, ou é possível que você seja punido na via administrativa e absolvido civilmente, ou talvez você seja punido aqui, gente, ó, na esfera administrativa e absolvido aqui na esfera civil e na esfera penal. São esferas independentes, ok? Legal. Só que nós temos algumas exceções em que a absolvição penal, ela impedirá a condenação nas demais esferas. Nós temos duas situações que são excepcionais em que a absolvição penal, ela impedirá que você seja condenado nas demais esferas. Vamos lá, gente. Olha aqui que entra o FINA. O que é o FINA? É o fato inexistente e a negativa da autoria. Se você for absolvido na esfera penal, na ação penal, pelo fato inexistente ou pela negativa da autoria, isso impede que eu seja o quê, gente? Condenado em outras searas. Então espera um pouquinho. Na ação penal, o juiz me absolveu, entendendo que o fato que me foi imputado não existiu. Isso impede a condenação nas demais searas. Ou o juiz me absolveu na ação penal entendendo o seguinte: não, que o fato existiu, o crime houve, só que eu, acusado, não passei nem perto, eu não fui. Então ele me absolverá pela negativa da autoria. Se o juiz na ação penal absolvê-los pelo FINA, eu insisto, hein, isso impede a condenação na esfera civil e na esfera administrativa. Tudo bem, gente? Mas, professor, por que nesse caso a justiça penal prepondera? Por que no âmbito penal uma eventual condenação pode privá-lo do seu bem mais valioso que a liberdade? Ou seja, numa ação penal, o juiz deve o quê? Buscar a verdade real. Não pode se contentar com as teses que as partes trazem. Para a acusação, o cara é culpado. Para a defesa é inocente, a verdade formal. Não, eu quero a verdade real, o mais próximo da realidade. Tanto que numa ação penal o juiz pode o quê, gente? Produzir provas de ofício. Pode. Resumo da ópera. Se numa ação penal, onde o magistrado vai a fundo, ele se convencer que o fato não houve ou que não foi você, não é numa ação civil ou num PADzinho que será provado o contrário, ok? Só que a banca é do mal, hein? O examinador não transa, ele é do mal. O que ele afirmará? Que nesse contexto aqui, se o servidor público for absolvido na ação penal por falta de provas, isso impede uma condenação em outras searas. Errado por quê, gente? A absolvição na ação penal por falta de provas não é fina. A absolvição na ação penal por falta de provas não é fina. E essa absolvição por falta de provas na ação penal não tem a força, não tem a robustez, não tem o condão de impedir uma condenação em outra esfera. Então a absolvição por falta de provas na ação penal está livre, na ação penal. Só que nada impede uma condenação em outra seara. Cuidado, hein? Vamos lá, gente, ó. Prossigamos. Outro ponto importante é o seguinte, ó. O artigo 281, ele vai tratar do quê, gente? Vai trazer um rol de penalidades administrativas. Ele vai trazer um rol de penalidades administrativas. Legal, vamos aqui destacar todas elas e as suas principais peculiaridades. Primeira penalidade administrativa é a advertência. Vou abreviar, tá? ADV, de advertência, que é prevista com mais minúcia aqui no artigo 283. Gente, quando que você será advertido? Quando você não cumprir, aliás, quando você não acatar as proibições previstas onde, ó? Quando você desrespeitar as proibições previstas onde? No artigo 274, inciso 1 até o inciso 7 e mais o inciso 16. Então, se você não acata as proibições previstas em tais dispositivos, artigo 274, inciso 1 ao 7 e mais o 16 será advertido. Ou de repente, você pratique um ato que viole os deveres funcionais do artigo 273, onde não acarrete uma punição mais grave. Então, espera um pouquinho.
Se eu descumprir tais proibições do artigo 174, ou se eu não cumprir um dever funcional, desde que não acarrete uma punição mais grave, seria o quê? Advertido. Ok? Muito bem. Vamos prosseguir. Temos aqui também, gente, ó, além da advertência, a suspensão. Temos aqui também a suspensão, que é prevista onde aqui, gente? Ó, lá no artigo 284 da lei complementar. Gente, suspensão, anotem aí, ó. Prazo máximo 90 dias, prazo máximo 90 dias, legal. Durante a suspensão, o servidor punido não recebe e o tempo de serviço não é computado. Prazo máximo 90 dias, não recebe e sem contagem de tempo de serviço. Outro ponto importante, hein? Quando você será suspenso? Quando for reincidente numa infração punível com advertência ou de repente nunca foi advertido. Praticou uma infração mais grave onde não caiba a demissão. Então calma. Quando que eu sou suspenso? Quando eu pratico uma infração punível com advertência. Aliás, quando eu sou reincidente numa infração. Quando que eu sou suspenso? Quando eu sou reincidente numa infração punível com advertência, legal? Ou de repente nunca fui advertido. Pratiquei diretamente uma infração mais grave onde não caiba a demissão. Beleza? Muito bem. Há outro ponto importante, hein? A autoridade competente, ao invés de suspendê-lo, ela poderá convertê-la em multa. Você vai trabalhar e só recebe 50%. O resto vai para o pagamento da multa. Legal? Muito bem. Temos aqui também, gente, ó, além da suspensão, temos a demissão. Temos aqui também a demissão. Gente, demissão, previsão aqui no artigo 285. No artigo 285 da lei. Professor, quando que eu serei demitido? Gente, várias situações. Crimes contra a administração pública, ato de improbidade administrativa, abandono de cargo, agressão física, dentre outras infrações. Tá? Vejam lá no artigo 285. Temos aqui também, gente, ó, temos aqui também a cassação, outra penalidade, hein? Cassação da aposentadoria, e também a cassação da disponibilidade remunerada. Cassação da aposentadoria ou da disponibilidade remunerada, lá no artigo 286. Professor, quando que eu terei a minha aposentadoria ou a minha disponibilidade remunerada cassadas? Quando no exercício, quando na atividade, você praticar uma infração punível com demissão. Lá na atividade, antes de se aposentar, lá na atividade, hein? Antes de se aposentar ou antes de ser posto em disponibilidade remunerada. Se você praticar uma infração punível com demissão, terá a sua aposentadoria ou a sua disponibilidade remunerada cassadas. Legal. Outro ponto importante, hein? Outra sanção, gente, ó. Destituição, vamos lá. Destituição, vou colocar aqui, gente, ó. Destituição ou do cargo em comissão, destituição do cargo em comissão, ou destituição aqui, gente, ó, destituição da função de confiança. Destituição do cargo em comissão e a destituição aqui também lá, gente, do cargo, aliás, da função de confiança. Professor, cuidado, hein? Cuidado. Quando que eu serei destituído de um cargo em comissão? Gente, a destituição é como se fosse uma demissão, tá? Só que nesse caso aqui, do cargo em comissão. Se você for um servidor público não efetivo, não efetivo, que ocupar um cargo em comissão, né, sem concurso, se você praticar uma infração punível com demissão, opa, volta pra cá, será o quê? Será destituído. Vou repetir, gente, ó. Você é um servidor público não efetivo, não concursado. Foi nomeado para um cargo em comissão. Se praticar uma infração punível com demissão, será o quê? Destituído desse cargo em comissão. Legal. Agora cuidado, hein? Você é um servidor público efetivo. Ok. Concursado. Foi nomeado para uma função de confiança. Legal. Se você praticar aqui, ó, uma infração punível com suspensão ou negligência,
será destituído aqui da função de confiança. Então espera um pouquinho. Eu sou concursado, eu fui designado para uma função de confiança. Por exemplo, assessor de gabinete. Ok. Se eu praticar uma infração punível, aqui ó, com suspensão, ou se eu for negligente, eu serei destituído da minha função de confiança, mas eu continuo aqui no cargo efetivo. Tudo bem, gente? Outro ponto importante, ó. Prazo prescricional, gente, prazo prescricional. Como assim prazo prescricional? Quanto tempo que a administração pública tem para começar a apurar uma infração punível com advertência? 1 ano. A administração pública tem um ano para começar a apurar uma infração punível com advertência. Legal, gente. Quanto tempo que a administração pública tem para começar a apurar uma infração punível com suspensão? 2 anos, legal. E quanto tempo que a administração pública tem para começar a apurar as demais infrações puníveis com demissão, cassação ou destituição? 5 anos. 5 anos para começar a apurar. Legal, gente. Outro ponto importante, ó. Se vocês notarem, artigos 291 ao 300, o que nós teremos? Que são artigos bem didáticos, tá? Nós teremos aqui as normas que se aplicam ao PAD. O que é o PAD, gente? O processo administrativo disciplinar. Gente, não se esqueçam que a administração pública, para que ela aplique qualquer penalidade administrativa aos servidores públicos, ela é obrigada pela Constituição Federal e pela lei a instaurar um PAD, um processo administrativo disciplinar, assegurada a sua ampla defesa e o seu contraditório. Antigamente, na vigência de constituições anteriores, vigia o princípio da verdade sabida. Como assim? Se a mesma autoridade que tivesse a competência para puni-lo na via administrativa presenciasse a infração, ela poderia puni-lo sem o devido processo legal. Desde 88, desde a promulgação da nova Constituição Federal, o artigo 5º, inciso 54, traz o princípio do devido processo legal. Aqui no Brasil, ninguém será privado de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, assegurada a sua ampla defesa e o seu contraditório. Beleza, gente? Então, as normas que se aplicam ao PAD, previsão aqui, ó, artigos 291 ao 300. Professor, legal, você falou que a ampla defesa, ela também é assegurada aqui no processo disciplinar. Ok. Ampla defesa inclui 3 direitos. Defesa prévia, antes da prática do ato, defesa técnica por advogado e duplo grau de recurso, duplo grau de julgamento, direito a recurso. Defesa prévia, duplo grau de julgamento, recurso, direito meu, e defesa técnica por advogado. Eu, servidor, eu posso contratar um advogado para que ele me defenda aqui no PAD? Pode sim, tá? Só que essa figura é dispensável. Defesa técnica em PAD é dispensável. Súmula vinculante número 5. Muito bem. Gente, para fechar a conta aqui, ó, eu quero comentar com vocês o artigo 301 da lei complementar. Ele fala o seguinte, artigo 301, cadê você? Está aqui, ó. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis de Minas Gerais, que se aplica lá aos servidores a priori do Poder Executivo, aplica-se aos servidores do Poder Judiciário, salvo disposição em contrário desta lei complementar. Então, calma lá. Nós temos lá a lei 869, lei 869 de 52, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Poder Executivo de Minas Gerais, que é a lei geral. Ok. E temos aqui uma lei especial, que é a lei complementar 59, que só se aplica a quem? Aos servidores públicos do Poder Judiciário. Não se esqueçam que a lei especial, ela prevalecerá frente à lei geral. Resumo da ópera. No que a lei geral não for contrária à lei especial, nós iremos aplicá-la. Agora, no que a lei geral for contrária à lei especial, a lei complementar 59, iremos aplicar a lei complementar 59. Tudo bem, gente? Paro por aqui então. Beijo no coração, muita paz.
bons estudos e até a próxima. Obrigado, até lá, valeu.